Estamos começando mais um Examinando a Escritura, examinando as lições da nossa EBD. E desde já gostaria de desejar que seja muito bem-vindo ao nosso canal Examinando a Escritura, levando o Evangelho às nações do mundo inteiro. Nesta feita estaremos examinando a lição do terceiro trimestre dos adultos, a lição Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Paulo, um homem que dedicou a sua vida para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então veremos o exemplo de Paulo no Areópago, onde ele mostra que o Evangelho dialoga com qualquer outra cultura e transforma vidas com poder e verdade. Atos 17, 24 vai nos dizer que aquele que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Amados e queridos alunos, amados e querido professor, está começando agora a examinação da sua lição dos adultos. Cristo entre os filósofos, Paulo pregando o Deus desconhecido que se revela entre os atenienses. Amados e queridos, nesta hora nós estaremos examinando o texto. Atos capítulo 17, 16, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava no seu interior ao ver a cidade entregue à idolatria. Hoje nós traremos uma examinação diretamente do texto bíblico da nossa lição. E vamos começar meditando neste versículo, onde o ministério da graça em Atenas começou. A igreja de Atenas, uma igreja que não pôde prosperar como as demais. O único lugar, deixar aqui uma dica para vocês, o único lugar onde Paulo não pregou de forma clara o crucificado. Por que você está dizendo isso, professor? Fica aqui comigo até o final que você vai entender. Porque em Atenas foi o único lugar onde Paulo não pregou de forma clara o Cristo crucificado. E o resultado para ele foi drástico. Paulo ficou arrasado. Foi um único momento que parece que a pregação dele não foi tão eficaz. Ele mesmo vai dizer depois em uma das suas cartas à igreja de Coríntios. Mas ele se arrependeu e voltou a Corinto, dizendo que nunca mais pregaria o evangelho como pregou em Atenas. Atenas, uma cidade que não calava o seu grito pela sabedoria, que jamais conheceu de fato, pois recusou sua grande oportunidade, deixando-a para depois. Atenas, uma cidade que em curto espaço de tempo experimentou a glória da ciência, da arte, da filosofia, da política e da cultura física, mas que nunca perdeu a sua glória humana. Embora em ruínas, ainda aclamasse pelo restante da mensagem, que jamais ouviria novamente. Mas depois de sua queda, querido aluno, em 146, depois de Cristo, havia passado por uma grande decadência e foi assolada como uma simples província romana, tendo como sua fonte de sustento somente o museu de sua glória passada. Nos seus dias apenas, Esparta e Argos ainda tinham alguma importância. Porém, Atenas era um grande museu. Olímpia estava em ruínas. E Tebas tinha um vilarejo. Becoacia era um deserto. Seus jovens eram poucos, pois ainda meninos foram conduzidos às lutas nas guerras. Atenas e Corinto ainda sobreviviam. A própria Grécia era considerada pelos romanos um grande museu de arte, onde seus moradores eram os grandes guardiões. Paulo sabia que muitos de seus cidadãos, querido aluno, estavam exilados de sua pátria. Atenas ainda conservava a sua fama. Nenhum estudioso romano era culto o suficiente se não tivesse estudado em Atenas, trazendo aqui um contexto histórico para você acrescentar na sua aula. Ter vivido em Atenas em algum tempo era bom para o currículo de qualquer líder naquela época. Os grandes imperadores enalteciam a grandeza de Atenas por sua contribuição pela expansão do conhecimento mundial. Em tamanha cidade cheia de riqueza e glória, Paulo se sentiu só no meio daqueles templos e figuras de mármores que o rodeavam. Ele mesmo testemunhou isso em Atos 17, versículo 15, que diz da seguinte maneira: e dali, aqueles que acompanhavam a Paulo conduziram até Atenas. Antes que voltasse, receberam uma ordem de Paulo para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível. Então partiram. Então Paulo estava se sentindo só no meio daqueles templos e figuras de mármores que o rodeavam. E imagine comigo ele caminhando pela cidade. Pôde ver a grande Acrópole, o Partenon, Atenas, o templo do deus Palas, das obras de Fídias, o santuário de Erection, o templo de Augusto,
cujo culto do servilismo a Grécia foi obrigada a erigir. Figuras que honravam a música, a oratória, o drama e o desporto. Na sua peregrinação, querido aluno, passou pela prisão dos pensadores, tal como Sócrates, ali onde também dormia. Um dos defensores da imoralidade e um atrevido pensador que dedicou escritos para falar do ser e de todo o poder. Marte do conhecimento. Com quem Paulo se identificou quando estudou aos pés de Gamaliel, por ser um arauto secular que preparava a chegada da doutrina do cristianismo no seu tempo. Homens que ali estiveram, tais como Pitágoras, Platão, Sócrates e Aristóteles, contribuíram para a chegada da ética universal no Novo Testamento ensinada por Paulo. Na caminhada, Paulo encontrou altares, templos, bustos, pórticos e imagens de todo o material em todo lugar, pois Atenas era um templo. Alguém disse que em Atenas havia mais deuses do que gente. Incrivelmente, Atenas era uma cidade religiosa e, ao mesmo tempo, um centro cultural. Revoltado, Paulo ficou profundamente triste, pois era um arauto do Deus Espírito. E naquela matéria artística não encontrou nenhum movimento. O grego valorizava a forma e a beleza, mas Paulo valorizava o espírito. E aquele grande museu tinha somente estátuas materiais imóveis, louvadas pelos homens mortais, diante das quais prostravam aqueles que se perdiam a travada batalha contra o templo. E Paulo estava ali, entre aqueles filósofos, aqueles grandes homens que já tinham passado por ali na sua época. E em Atos, capítulo 17, versículo 17, a Bíblia diz que ele disputava verdadeiramente na sinagoga com os judeus e os gregos devotos e na praça, que é o ágora. Seja fiel no ágora, na pregação na praça. E a Bíblia diz que todos os dias, com os que concorriam para lá. Era um centro de anunciação de filosofias, de poesias, de artes, e as pessoas tinham a oportunidade de discutir assuntos diversos abertamente. Mas observando esse versículo 17, observamos que Paulo argumentou com um grupo de judeus, influenciados pelo paganismo grego, já materializado como o mármore de Atenas. Em meio à fé de alguns gregos devotos que sobressaíam na fé, ali teve uma prévia do que seria uma disputa no Areópago. Aqueles judeus raramente frequentavam cultos que nada tinha para oferecer a Paulo com respeito às informações necessárias que ele precisava para a sua pesquisa. Conversava e argumentava com homens pagãos que encontrava. Paulo queria saber algo, mas agora ele estava compreendendo por que o anjo macedônio apareceu ali, na sua visão. Paulo estava dividindo o seu tempo entre a sinagoga e o ágora na praça, ensinando uma separação do culto da sinagoga. No versículo 18, a Bíblia diz que alguns filósofos dos epicureus e dos estoicos discutiam com ele. Alguns deles até diziam: o que quer dizer este charlatão? Você está preparado para ser chamado de charlatão quando você pregar o evangelho? Querido aluno, querido professor. E outros parecem ser um arauto de deuses estranhos, pois anuncia-lhes a Jesus e a ressurreição. Os epicureus consideravam homens como Paulo introdutores de doutrinas alheias, por causa de sua miserável pobreza intelectual. Esses filósofos naturalmente exaltavam os nomes de seus antigos mestres, suas academias, a sabedoria de Platão, o local onde Sócrates ensinava os seus discípulos. O Liceu de Aristóteles e o Jardim da Sensualidade de Epicuro, pois os seus epicureus sabiam como fazer da religião uma orgia por meio da busca ao prazer. E desprezaram a Paulo. Chamaram de charlatão. Você está preparado para ser chamado de charlatão? Muitos não estão preparados. O versículo 19 do capítulo 17, tomando e levaram-no ao Areópago, o conselho ateniense, onde eram-se reunidos os mais cultos homens daquela época, dizendo-nos: nós poderemos saber que nova doutrina é essa de que falas? Quando você é fiel lá no Ágora, na praça, pregando na praça, Deus lhe leva para o Areópago, para discursar entre os doutores da época.
Mas você precisa ser fiel no anúncio do evangelho. Por quê? O Areópago era o lugar cobiçado pelos intelectuais. O grande espaço do conhecimento em Atenas. Um lugar onde os nobres se encontravam para formar um poderoso tribunal, em que os conhecimentos de religião, de moral, de ciência e de filosofia eram julgados ali. Olha a oportunidade que Paulo teve em anunciar o evangelho no Areópago. O local onde, quase 400 anos antes, Sócrates, o maior pensador da Grécia, foi acusado e condenado como ateu por causa de seus ensinos. Agora era a vez do apóstolo Paulo, que falaria diante de homens céticos, tais como eles que haviam acusado Sócrates, os quais usavam a religião e a filosofia apenas como temas de suas frivolas conversações. Eles não queriam conhecer a prática da sua doutrina, mas os seus argumentos. A imaginação grega competia para confirmar a doutrina de qualquer deus defendido por seus arautos. Agora era a vez de Paulo. Lembre-se, querido aluno, de que o maior dos deuses para eles era Zeus, o famoso Júpiter. O Areópago constituía-se em um conselho de membros da aristocracia ateniense, cujas atribuições envolviam os diferentes tipos de governo, e estava formado por 31 membros antigos arcontenes, encarregados do julgamento das causas criminais mais graves. E Paulo, anunciando ali, no versículo de número 20, diz: pois você, Paulo, traz aos nossos ouvidos certas coisas estranhas e queríamos saber o que pode ser isso. Até então, Paulo estava acostumado a falar nas sinagogas, onde encontrava sempre um caminho aberto para introduzir sua doutrina neotestamentária. Agora o terreno era pagão. E ele iria experimentar algo completamente novo na sua vida de pregador do evangelho. Paulo conhecia a filosofia de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, e estava diante de uma plateia completamente cética. Então, no versículo 21, a Bíblia diz: porque todos os atenienses e os estrangeiros ali residentes não se ocupavam de nenhuma outra coisa senão em contar ou em ouvir a última novidade, que era Paulo ali levando o evangelho. Paulo, ele podia falar livremente do poder redentor divino que enviou a Cristo, o Messias, que eles já esperavam com base nas escrituras que tinham em seu poder. Mas os gregos não ouviam nada escrito, nada semelhante, a não ser algo de seus antigos pensadores, a quem eles haviam condenado por causa das suas doutrinas. Teria de alcançar a consciência deles, a necessidade de comunhão com Deus mediante a encarnação de Cristo. Mas aquele monte era um púlpito de suas correntes da filosofia, os estoicos e os epicureus. Ali gastava seu tempo em discussão. Quando os estoicos tomavam a palavra, defendiam a sua doutrina filosófica fundada por Zenão de Sítio, com base nos ensinamentos de Heráclito, de que todo o universo é corpóreo e governado por logos divinos e que a alma estava identificada com este princípio divino, como parte de um todo, cujo todo também lhe pertencia. Então estes logos ordena todas as coisas. Tudo surge a partir de algo de acordo com ele, e que graças a eles o mundo é harmonia. Os epicureus, a doutrina deles, por sua vez, ao se submeterem ou ao subirem naquela plataforma de pedra, eles defendiam que o homem deveria ter uma boa vida, de acordo com Sócrates e seu aluno Erístipo. Então o objetivo da vida seria obter os sentidos o máximo possível de satisfação, que o prazer era o bem supremo e a dor o mal supremo, contrariando os estoicos, que ensinava que o homem era capaz de suportar todas as formas de dor e sofrimento. Os epicureus eram discípulos de Epícoro, que fundou por volta de 300 a.C., em Atenas, uma escola filosófica, a escola dos epicureus. Ele desenvolveu ainda mais a doutrina do prazer de Arístipo e a combinou com a teoria do átomo de Demócrito. Estes epicureus reuniam-se em um jardim. Epícoro também achava que o prazer alcançado a curto prazo devia ser compensado com um prazer maior, duradouro e intenso, o qual seria obtido a longo prazo. Porém, os epicureus ensinavam que os homens possuíam a capacidade de calcular o seu prazer, o que não acontecia com os animais. Diziam também que o prazer não significava necessariamente satisfação dos sentidos, mas que a sensação advinda pelo ato de admirar uma obra de arte também era uma forma de prazer. Então veja a loucura desses homens. Mas Paulo, se pondo-se de pé no meio do Areópago, disse:
Varões atenienses, em todas estas coisas percebes que sois sobremaneira religiosos. Paulo começou falando da superstição daquele povo, querendo dizer que poderia ser fé ou medo dos deuses. E ele continua: porque passando contemplando os vossos santuários, encontrei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido, ao Deus ignorado. A esses, pois, que vos venerais ignorando, é aquele que vos anuncio. Em sua peregrinação em Atenas, ele encontrou um altar dedicado a um Deus ignorado, a quem honravam com um altar consagrado a alguns deuses da Ásia, da Europa e da África. Então, querido aluno, isso é alguma divindade estrangeira desprezada ou esquecida. Então, nesse fato aqui, Paulo encontra um gancho, uma oportunidade para falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele primeiramente apresenta como o Criador e Senhor dos céus e da terra, e não se identifica com nenhum dos templos que ali está, pois não está sujeito a nenhum templo feito por mãos humanas naturalmente. Esta frase inquietou os atenienses quando ele disse: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas ele disse que, no versículo 25, mas é servido por mãos humanas como se ele necessitasse, ele nem é servido por mãos humanas como se ele necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo, quem dá a todos vida, um alento a todas as coisas. Então aqui Paulo ele se referia, querido aluno, querido professor, aos alimentos, às oferendas vegetais, que como dádivas ofereciam aos seus deuses. Estas coisas Deus não queria deles, a não ser o reconhecimento de quem ele era. Por sua fidelidade, os providenciava para os homens como dons. Ele não está distanciado dos homens ao ponto de relegá-los com as intempéries da vida, mas pelo contrário está interessado no bem de seus filhos e não despreza a sua criatura ao apresentá-lo como doador da respiração e da vida. Confrontá-lo com as estátuas sem vida e que representavam os seus inúmeros deuses. Quando Paulo diz: e de nenhum só sangue fez as raças dos homens, para que habitasse sobre toda a face da terra, determinando aos homens os limites da sua habitação, segundo os tempos que já dantes lhe foram pré-estabelecidos. Paulo aqui está declarando algo que toca aos seus deuses, Zeus e Palas, que somente amavam os gregos e rejeitavam os demais raças e povos. Então ele afirma que os atenienses, que este Deus desconhecido ama os homens como uma só família, que saiu de um só sangue e de uma só respiração. Paulo fala que os homens não podem viver além dos limites que Deus pré-estabeleceu para eles, como a terra. Segundo os tempos prévios, eles indicou para que nela habitasse. Então isso mostrava que o homem era natural, limitado e tinha um tempo em que deveria viver na terra, e que Deus tinha um controle absoluto sobre todos eles. No versículo 28 ele diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dentre vossos poetas disseram, pois somos também sua linhagem. O que ele quer dizer com isso? Por meio do varão, grava essa palavra aqui, por meio do varão, a quem constituiu para isto e tem mostrado boa fé para com todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Paulo agora traz uma palavra de juízo. Paulo traz agora uma palavra de juízo para ele. Então Paulo ali vem trazendo uma palavra de juízo, algo que eles odiavam. A ressurreição do Filho do Deus desconhecido. O que era aquilo? Que doutrina era essa? O Deus desconhecido iria julgar o homem pelo seu filho, que já esteve morto? Somente depois, Paulo entendeu que a fé não era de todos. Isso ele escreve lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. E nunca mais levantou-se outro pregador que pudesse expressar uma doutrina capaz de mudar a humanidade como Paulo. Embora não tivesse alcançado a sua meta, ali ele teve grande oportunidade de fazer o evangelho chegar muito mais rápido a todo mundo, considerando a visita de grandes educadores do mundo que estavam presentes naquele dia. Portanto, Paulo cometeu um erro. Quem não prega com clareza em Atenas, terá que pregar em Roma. Quem não ganha os filósofos em Atenas, terá de ganhar soldados em Roma. Então observe que há oportunidade que jamais retornam. Veja que ele não chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, no versículo 31, mas ele disse que por meio do varão. Do varão, Paulo? Por meio do Filho de Deus, o Messias anunciado. E quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns escarneciam e outros diziam: a respeito disso, Paulo, te ouviremos outra vez. E quando eles ouviram falar que o Deus desconhecido teve um filho que morreu e ressuscitou, eles o deixaram de ouvi-lo. E assim Paulo saiu do meio deles. Então Paulo percebeu
que eles amavam a si mesmos, a sensualidade, o espetáculo, a orgia, as mulheres, que davam livre curso aos seus instintos, à arte e ao seu conhecimento exclusivista, diante do qual o mundo se curvava, a buscar os seus deuses apenas para cobrir, por meio de seus cultos, a orgia desenfreada de sua carnalidade. Eles não queriam morrer nem ressuscitar para um ambiente diferente daqueles em que viviam. Mas a pregação de Paulo teve uma eficácia. Entre aqueles homens estudados, eles decidiram ouvir talvez Paulo outra vez, mas no entanto alguns homens agregaram-se a ele e creram, entre os quais estava Dionísio, a Areopagita e uma mulher por nome de Damares e outros com eles. Então um membro do Areópago ateniense e uma mulher Damares, juntamente com poucos outros, creram em Paulo. Eles foram por um tempo a uma pequena igreja de Atenas que desapareceu rapidamente. Nem mesmo na sua terceira viagem missionária Paulo regressou ali, mas num caminho para Coríntio, triste, arrasado, Paulo fez um exame de sua palavra que falou no Areópago e uma profunda autocrítica de sua própria mensagem. E ele fazendo essa autocrítica para nós terminarmos a nossa meditação, nessa lição de número 5, Paulo levando o evangelho aos filósofos. A caminho de Coríntio, ele esteve pensando consigo mesmo sobre os acertos e os erros de sua mensagem em Atenas. Os acertos que Paulo teve foi em mostrar, número 1, o medo dos seus deuses, demônios revelados nas suas superstições. O segundo acerto que Paulo falou na sua mensagem, que na introdução da mensagem, ao declarar que conhecia o Deus desconhecido que eles honravam sem conhecê-lo, o que era um paradoxo e um perigo. A terceira verdade que Paulo falou foi em mostrar que o mundo e tudo o que nele há foi criado pelo próprio Deus que eles não conheciam, suavizando assim o medo deles de mais de um Deus. A quarta verdade que Paulo falou foi quando ele disse que nada requeriria deles a não ser o reconhecimento de que ele era o que, por sua fidelidade, providenciava aos homens alimentos como os dons. A quinta verdade que Paulo falou em sua mensagem foi quando ele disse que Deus não estava distanciado dos homens a ponto de relegá-los a intempéries da vida, mas, pelo contrário, estava interessado no bem dos seus filhos e não desprezavam a sua criatura. A sexta verdade que Paulo apresentou foi quando ele disse que o Deus desconhecido, como o doador da respiração e da vida, confrontando-a com as estátuas sem vidas que representavam os seus inúmeros deuses. A sétima verdade que Paulo falou quando apresentou o Deus desconhecido como aquele que fez todas as raças do mundo a partir de um só, mesmo que isso tocasse na doutrina de Zeus e de Palas, que somente amava os gregos e rejeitava as demais raças e povos. A oitava verdade que Paulo falou quando pregou foi quando mostrou que esse Deus desconhecido amava os homens como uma só família, que saiu de um só sangue e de uma só respiração. A nona verdade contida na mensagem de Paulo foi quando ele falou que os homens não podiam viver além dos limites que Deus pré-estabeleceu para eles como uma terra segundo os tempos prévios que ele indicou para que neles habitassem. Querido aluno e querido professor, é necessário que você examine a Escritura para trazer este conhecimento para os seus alunos na sua classe, analisando a pregação de Paulo. A décima verdade que ele falou foi quando ele mostrou que o homem era natural, limitado, e tinha um tempo em que deveria viver na terra e que Deus tinha um controle absoluto sobre ele. A 11ª verdade foi quando ele disse que a doutrina deles estavam voltadas para revelar uma só de suas divindades, cujos cultos secretos exigiam mais fé do que o Deus desconhecido, a quem seus longos caminhos estavam apontados para uma perdição, mas que o Deus desconhecido estava decidido a lhes revelar o quanto estava próximo dos homens. A 12ª verdade foi quando ele mostrou que ainda que pelo tato, isto é, mesmo eles cegos, eles poderiam encontrar o Deus desconhecido facilmente, e não com dificuldade que eles apresentavam em obter seu encontro com suas divindades, e que Deus queria facilitar a salvação do homem e não complicá-la como os gregos assim faziam. A 13ª verdade da pregação de Paulo foi quando ele disse que ele estava tão perto de nós que nos movíamos neles e sobre ele, que eles adoravam estatuas, imagens de mármore, de madeira e de ferro. A 14ª verdade na pregação de Paulo foi quando ele disse que eles somente veneravam aquilo que podiam ver como belo e bem delineado esteticamente, pois eles viviam o hoje com o seu prazer e amavam as imagens de escultura de seus deuses, que eles tinham como uma única forma de eternizar os seus deuses. Para as suas gerações, deuses que eram segundo a sua imaginação. Veja quantas verdades foram obtidas na pregação de Paulo, mas ele se frustrou por causa dos seus erros cometidos na sua pregação. Quais foram os erros que Paulo cometeu? Eu vou te mostrar aqui agora. Espero que na sua lição aí na classe, o seu professor, você professor, possa passar isso para os seus alunos. Que mesmo sendo Paulo, ele teve erros na sua mensagem. Primeiro erro que Paulo citou foi quando citou um de seus filósofos e a frase de um hino a Zeus, ao invés de citar a Escritura, que o respaldaria pela fé e não pela razão.
mesmo tendo lembrado dos antigos filósofos a quem os gregos condenaram, citando uma de suas máximas. Qual foi o segundo erro de Paulo? Quando ele disse que os seus templos de nada serviam, embora fosse uma verdade, ele foi distanciando de sua meta previamente estudada, que este Deus desconhecido considerava os seus templos como nada diante dele, ao mesmo tempo em que Israel havia tido um templo conhecido mundialmente. Então como é que ele poderia falar algo isso? É a mesma coisa quando você vai pregar o evangelho. Você cheio de pecado, pecador, e vai pregar esculhambando o pecador, o ouvinte? Quem é você? Quem é você, Paulo, para dizer que eles não poderiam estar ali com os templos deles naquela época, sendo que Israel tinha um templo? Esse foi o segundo erro da mensagem de Paulo. Qual foi o terceiro? Quando ele falou de arrependimento sem dar-lhes a convicção de pecado. Eles jamais se sentiram ignorantes, pois a lei era a capital do conhecimento e a culpa era algo que eles não conheciam. Então logo jamais se arrependeriam. Eles eram apaixonados por si mesmos e não queriam mudar. Mensagem sem arrependimento. Ele falou no versículo 30, falou que Deus queria que viesse todo arrependimento, mas Paulo falou sobre isso? Não falou. A quarta erro da mensagem de Paulo foi quando ele falou de juízo sem falar da vida pecaminosa deles que o condenavam, sem falar do pecado e dos seus efeitos. Qual foi o quinto erro da mensagem de Paulo? O erro que ele cometeu foi ao falar da ressurreição do Filho de Deus, do Deus desconhecido, sem revelar o seu nome. O nome de Jesus tem poder, ele chamou Jesus de varão. Jesus, o tal que tem o poder, ao chamar de varão aquele que tinha um nome diante do qual toda língua se dobraria e confessaria o senhorio, Paulo chamou Jesus de varão. E aí, varão? Então, ele tremeu nas bases, mesmo Paulo tremeu nas bases ali diante daqueles homens cultos e entendidos, mas ele tinha o Espírito Santo, tinha a palavra de conhecimento em sua mão. Qual foi o sexto erro da mensagem de Paulo? Ao falar que o Deus desconhecido iria julgar o homem pelo seu filho que esteve morto, sem falar o que ele fez durante a sua vida e porque o mataram. Então, em Corinto, 600 hectares da península, com mais de 23 templos, grandes locais públicos, grandes armazéns, vários mercadores e teatros em anfiteatro com mais de 21 mil lugares, 2 portos, um grande centro missionário falido. Então Paulo chega na igreja de Corinto, triste, arrasado. Mas ele diz que não pregaria mais o evangelho por palavras persuasivas, palavras de autoconhecimento humano, mas ele disse que pregaria o evangelho pelo poder do Espírito Santo. Você vai ver ele falando essas coisas, porque ele analisou o teor da sua mensagem e viu que 6 erros que ele cometeu na mensagem dele pesou muito, mais do que os seus acertos. Mas o evangelho foi levado ali àqueles filósofos, mas aqueles homens não se arrependeram dos seus pecados. Então, quando você for levar uma mensagem, tenha consciência do que você vai estar falando, para que o evangelho não sofra algumas percas. Então, o evangelho chegou até Atenas, até aqueles homens cultos daquela sociedade, mas aqueles homens não se converteram. Se converteram algumas pessoas ali da Pélbre, daquela região, daquele lugar. E Paulo saiu dali e foi para Coríntio, onde ficou ali alguns dias. Então, o evangelho, Deus abriu a porta para que chegasse para o centro religioso, para o centro dos pensadores. Mas Paulo cometeu alguns deslizes que o evangelho não pôde avançar naquele lugar. Então que você possa examinar a Escritura, que você possa meditar na palavra de Deus. E que assim você venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Paulo, pregando aos filósofos, aos epicureus, aos gregos, aos atenienses, ali levando o evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que estejamos aqui no próximo domingo examinando a Escritura, examinando as lições bíblicas da nossa escola dominical. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo momento examinando a Escritura. Deus te abençoe. Forte abraço. Ei, já ia me esquecendo, querido aluno, querido professor. Se você tem gostado dos nossos vídeos, nossos ensinamentos, que você possa compartilhar com os alunos da sua igreja e que cresçamos juntos aqui examinando a Escritura.